mundo afora. Vamos começar a conversar agora com a Sandra Mara, ela que coordena, é diretora da 10ª Gerência de Educação aqui da nossa cidade e região. Ela vai falar um pouco sobre essa questão do momento de pandemia, da educação e, claro, sobre os projetos que estão sendo desenvolvidos aqui em toda a região. Sandra Mara, seja bem-vinda, fique à vontade, é um prazer pela primeira vez contar com a sua presença aqui no Radar Líder Notícias. O prazer é todo meu, J. Mendes. Bom dia a todos que estão aqui no estúdio, né? A Marcelinho, a Rafael, a minha amiga e colega de trabalho, Jussiele, ela é chefe do Núcleo de Apoio Pedagógico. E bom dia também a todos os ouvintes do Radar Líder Notícias. Você me falava logo quando chegou de que a sua missão começou já entre janeiro e início de fevereiro, à frente da 10ª Gerência, e parece que já pegou realmente uma situação mais complicada, né? A pandemia chegando, mudanças na questão de calendário, a educação à distância. Como é que foi toda essa mudança tão radical nesse momento? Realmente, Jota, algo que ninguém esperava, né? Esse contexto da pandemia. E assim, a gente começou com muita expectativa, um ano muito sugestivo, né? 2020. E, no entanto, fomos acometidos desse mal do século, na verdade. Mas, enfim, aí teve que se replanejar tudo que já havia planejado, e a gente ainda continua planejando, né, porque tudo é muito novo. Então, a cada ação da secretaria aplica, avalia, replaneja, mas, enfim, nós temos uma equipe excelente na 10ª Gerência, né, tanto os chefes de setores como os que trabalham lá. E se estende às escolas, nossos gestores, coordenadores pedagógicos e professores, nós temos nos surpreendido. E agora, com a live, né, que foi um dos motivos que eu vim aqui, a live do Sextor, na 10ª Gerência, que foi um projeto também que nós começamos desde maio. Mas esse mês de agosto do estudante, que é o mês de agosto devido ao Dia do Estudante, o mês do estudante, a gente está fazendo com os protagonistas das escolas. E a gente tem também se surpreendido, Jota, com a desenvoltura, com a habilidade e competência desses estudantes. Então, assim, tem sido um momento muito agradável, as lives das sextas-feiras, e a gente, na verdade, tem pedido a Deus bênção, iluminação, e somos gratos por tudo que tem acontecido até aqui. E antes da gente adentrar justamente sobre os projetos que estão sendo desenvolvidos pela 10ª Gerência, como é que você está avaliando a questão da adaptação dos professores a essa nova modalidade da educação à distância que tem sido proposta pela Secretaria Estadual de Educação? Jota, não foi fácil, né? Porque você sabe que nós, professores, a gente tem a habilidade na informática, mas nem todos têm. E mesmo essa habilidade que nós temos, a gente usava, como é que eu posso dizer, de maneira leve, de maneira esporádica. E agora os professores se viram, né, na necessidade, estão aprendendo pela dor, né? Então, a secretaria de imediato já fez o curso de formação, que está lá na plataforma Paraíba Educa, para todos nós, tanto professores, gestores, gerentes, e a gente está se habituando a esse novo método de videoconferências, de aulas no Google Meet, no Google Classroom. E assim, tem professores surpreendendo mesmo, professores de todas as idades, porque às vezes a gente coloca que só os mais jovens conseguem êxito. Mas nós temos professores de 60, 65 anos dando um show nas escolas, nessas aulas online. Mas também não foi tão fácil, porque realmente toda mudança causa grito, né? E foi uma mudança drástica, emergência, na verdade, mas agora está ficando mais tranquilo, né? Nós temos uma equipe de assessores do núcleo pedagógico que faz todo o acompanhamento às escolas e a gente vai aprendendo junto, né? E acaba se tornando uma ferramenta para o futuro, né? No retorno das aulas à normalidade, ou no novo normal, como se coloca, essa ferramenta da internet, essas novas ferramentas que são adquiridas vão servir como suporte, né? Na verdade, Jota, as aulas nunca mais serão as mesmas, né? Nós também nunca mais seremos os mesmos, mas, enfim, a gente tem também depoimentos e o Sextor, a live tem trago isso, a gente tem pego ações exitosas e os professores revelando isso, que é uma ferramenta que eles nunca mais vão deixar de utilizar, né? Porque realmente
tem ajudado bastante na nova dinâmica, no novo trabalho e no mundo digital em que nós vivemos. Sem dizer que nós não nascemos no mundo digital, mas nossos alunos sim. Então, os alunos, muitas vezes, eles têm mais habilidade do que o professor nessa questão, e eles também se sentem, muitos deles se sentem estimulados, né? Porque eles gostam da ferramenta digital. E aí, não tem sido fácil, porque nós também temos aquela questão social, né? Que nem todo mundo tem acesso, que nem todo mundo é conectado. Mas, enfim, o que tem se mais usado mesmo, que qualquer pessoa hoje tem, é o WhatsApp, né? O WhatsApp, ele tem sido a ferramenta mais explorada nesse momento de pandemia de atividades remotas. Muito bem, agora falando exatamente sobre o Sextou, eu queria até convidar aqui para o microfone aqui a Jussiele, né? A Jussiele, que é chefe do núcleo pedagógico. Primeiro a gente saber quem são os apresentadores. Eu me surpreendi na última semana com a edição do Sextou, não sabia que estava acontecendo, né? E fui comunicado por uma pessoa que estava... Aí visitei a página no Instagram, gostei bastante do formato, dessa questão da participação dos alunos, dessa integração. Primeiro, de onde surgiu a ideia, quem são os apresentadores, né? Pessoas realmente bastante divertidas e interativas, né? Na verdade, essa ideia surgiu de 4 pessoas, né? Que sou eu, Jussiele, Júlio Kennedy, que é o professor do mestre Júlio Sarmento, e Nadir, que é a assessora técnica das cidadãs. E daí a gente começou de uma forma tímida, não é? A gente foi convidando justamente na necessidade da gente dar ênfase ao trabalho do professor. E aí a gente fez um desafio às escolas, tragam sua ação exitosa. E foi muito bom, Jota, porque a gente descobriu professores em cidades pequenas que têm uma grandiosidade de ação que é a nível de capital, né? A gente teve Dona Neidinha, que surpreendeu muito lá no Dorival Silveira. E é porque Dona Neidinha, ela tem uma certa idade. Dorival Silveira de qual cidade? São Francisco. São Francisco. Nós tivemos um professor que a gente viu que é a nível de USP, lá em Nazarezinho, que é Kleberson, professor de História. Nós tivemos Dona Elzinha, que também ela é até do grupo de risco, porque ela tem mais de 60 anos de idade, lá em Marisópolis, em Doutor Silva Maris. Porque assim, a gente, como a 10ª fica aqui na sede, a gente conhece muito o professor da sede, né? E dessas escolas que ficam nas 9 cidades, né? Nas cidades pequenas, a gente não tinha tanto contato. Até porque também nós entramos agora, no mês de janeiro. E aí foi uma ação que trouxe a prática desses professores e que ainda a gente não apresentou todos, porque são muitos. E agora, no mês de agosto, como é do aluno, então vamos fazer com aqueles alunos que se destacam. E, para nossa surpresa, cada um que se inscreveu quer se apresentar. Só que nós só temos 4 sextas, né, Jussiele? Não tem como apresentar todo mundo, mas nós vamos dar continuidade e eles vão se apresentando à medida que a gente for colocando no quadro até o final do ano. Agora sim, trazer o boa tarde dela, a Jussiele, que está aqui conosco também, acompanhando a Sandra. Como é que tem sido essa questão pedagógica desse planejamento do Sextou? Boa tarde a todos que estão nos ouvindo. Então, o Sextou, ele começou de maneira bem tímida mesmo, como Sandra falou. Começou para a gente apresentar as ações dos nossos professores, para a gente trazer, né, em ênfase aí o trabalho que eles estão fazendo, que agora está cada um fazendo no seu quadradinho, né? Cada um dentro da sua salinha de aula montada em casa, na sua cozinha, no seu quarto, na sua área, mas está lá todo mundo trabalhando e trabalhando de maneira assim exemplar, né? Nós não podemos dizer, a gente costuma dizer que a educação se colhe frutos para frente, não? A gente está colhendo frutos de 2020 porque 2020 é um ano totalmente atípico, totalmente diferente. Ninguém nunca fez educação da forma como a educação é feita hoje, principalmente a nível de Estado, né, de gerência. E a gente começou mostrando essas ações desses professores, e aí chegou o mês do estudante e a gente pensou de que forma que a gente pode trazer esse estudante para cá, para o nosso lado, né, porque a educação ela é uma parceria e ela nunca foi tão colaborativa como agora. Bolamos aí a nossa estratégia de live para os nossos estudantes, montamos um pequeno estúdio dentro da sala de Sandra, na 10ª gerência, e fomos pensando, né? Então, de que forma a gente vai trazer esse aluno? A gente pensou em que habilidades os nossos alunos têm. Nós temos os nossos alunos intelectuais, aqueles que são escritores, que são poetas, né?
E nós temos os nossos alunos artistas, que dão seu show, cada um do seu jeito, dentro das suas escolas. Então, nós temos sempre 4 ações. Nós temos 2 ações artísticas. E aí nós temos descoberto cantores, instrumentistas de todas as localidades. E temos os nossos meninos que dão seus shows intelectuais, né? Semana passada a gente apresentou os nossos meninos da redação Nota 1000. São 920 pontos, sequências de 2, 3, 4, 5 semanas. Lembrando que isso aí é o top 10 da Paraíba. Da Paraíba. Não é da gerência. Então, nós temos alunos, ontem eles foram divulgados novamente na fala do governador, e são 2 daqui da 10ª gerência, né? Um da Escola Demonstração, Ramuniel, e Maria de Lourdes, do Valdemiro de Santa Cruz. E eles estão lá no top 10 toda semana, dos 10 melhores da Paraíba. Então, isso é motivo de muito feras, orgulho, né, para nós. E ontem também, por incrível que pareça, saíram 4 escolas, Jota. Deon Diniz, do Núcleo Dores, nós tivemos uma aluna que também saiu no top 10. E nós tivemos também, a outra foi Demonstração, Deon Diniz, Valdemiro Vanderlei. Teve Cônego João Cartacho, do Alto do Cruzeiro. Então, assim, são crianças jovens, que esse aí é do Fundamental anos finais, de 8º, 9º ano. Certo. Tem do médio também, mas esses meninos do Fundamental vêm se destacando, e a gente também tem que aplaudir os professores, né? Claro, não somente de língua portuguesa, né? Dependendo do tema, né, Juscelie? Pode se trabalhar com qualquer disciplina, o professor orienta. Agora, é claro, o de língua portuguesa é a base de tudo, porque vai ensinar a estrutura. Existe nessa questão da aluno Nota 1000 alguma parceria também com a gerência? A gerência também coordena essas ações na questão do desenvolvimento? É a parte só do professor? Como é que funciona? Partiu da Secretaria de Estado, né? Eles começaram também como a gente, através de live, e aí eles passaram esse desafio da redação Nota 1000 para as gerências. Nós, por sua vez, nós temos nossos assessores da gerência que coordenam as escolas, e eles estimulam as escolas a participarem. Como todo início, teve rejeição também, porque é trabalhoso, né? E os professores mais trabalho, e a gente tem que agradecer aqui a todos os gestores, a todos os coordenadores e professores que têm contribuído muito e têm correspondido com tanta tarefa. Tem gente, Jota, que pensa que a gente não está trabalhando. Na verdade, a gente nunca trabalhou tanto, né, Juscelie? Eu vi depoimentos, inclusive, de bastidores de professores que disseram, olha, nunca se trabalhou tanto pela educação da Paraíba. E realmente, assim, a gente sabe que fazer de casa, muitas vezes você ocupa o dia inteiro, né? Porque é diferente da sala de aula, você se planeja, vai à sala, aplica seu conteúdo, e ali você, de certa forma, cria uma certa rotina. Para a aula virtual, não. Você atende o aluno toda hora, à noite o aluno lhe pergunta alguma coisa, você acaba interferindo, né, Sandra? E o que eu achei de muito gratificante, porque a gente tem escutado depoimentos de professores, que quando começaram as aulas no Google Classroom, os professores disseram, eles estão nos deixando doidos, porque eles estão tentando entrar na sala, deu um congestionamento. Porque são 250 mil alunos na Paraíba, assistidos pela secretaria, né? Isso feito em poucos dias, né? Feito em poucos dias. A gente sabe que muitas vezes a conectividade não colabora, né? A questão do sinal da internet. E aí, eu tive depoimento de professores, mulher, eu estou sem aguentar, eles estão aqui no meu WhatsApp, dizendo que não estão conseguindo entrar, e aquela euforia, aquela ansiedade. E por surpresa nossa, a gente que pensou que primeiro as aulas online começaram no ensino médio, né, Juscelie? A gente estimulou bastante. Depois elas foram para os anos finais, né, do fundamental. E agora estão alfabetizando. Nós temos a escola Jaime Meira e Bento Freire, que posta frequentemente as atividades, e professor alfabetizando o aluno, e aluno de bairros bem carentes, Jota, a gente vê lá o sorriso, né? Eles, nas aulas do Google, o perfil lá do aluno, o sorriso largo do aluno, e a professora lá montando as sílabas e alfabetizando o aluno através de aulas online. No caso, as séries iniciais do Fundamental têm aceitado mais essa questão da aula virtual, ou seja, da aula através dos aplicativos. A gente não esperava, porque geralmente os alunos de 6, 7, 8, 9, 10 anos, eles não têm tanto contato, né, com redes sociais. Mas, para nossa surpresa,
né? Nós temos grupos de alunos que participam. Agora, lembrando que o Estado, ele trabalha atividades impressas para aqueles que não têm rede social, eles não têm internet. Então, a escola, ela semanalmente distribui, os pais vão pegar na escola essas atividades impressas. Ou então, alunos distantes, a escola dá um jeito de deixar. E aulas online para aqueles que têm acesso. Aí alguém até achou injusto. Como é que a gente vai dar aula online a uns e a outros não? Mas essa questão social, Jota, a gente não tem como resolver de uma hora para outra. Então, se você vai afogar todo mundo, salve os que têm, né? É verdade. E aí, adaptando os demais, né? Com roteiro, que os professores elaboram para facilitar para eles. Com portfólios que a gente está usando para fazer a parte de avaliação agora, né, dos meninos que não têm esse acesso ao grupo de WhatsApp, não têm acesso à plataforma do Google Classroom, à aula do Google Meet, mas a gente está sempre dando um jeito, a escola tem sempre uma forma estratégica de buscar a sua comunidade, de buscar seu aluno, de buscar o pai do seu aluno e de trazer esse aluno para a gente, né? E assim, quando a gente estava em sala de aula física, era a mesma luta de você trazer seu aluno para você, né? Mesmo ali em sala, 35, 40 alunos, você tinha lá 10 que estavam 100% com você, ligados, 10 que já não estavam mais ou menos. E hoje não, hoje a gente tem muito mais aluno buscando, querendo, correndo atrás, participando, né? Justamente por conta dessa mudança toda e de que eles estão vivendo uma coisa que para eles é agradável. Mesmo numa circunstância, né, como é a da pandemia, mas é agradável lidar com as mídias, com o social, aparecer, ser sempre visto. Então, e aí surge o Sextou, né, que justamente traz esses alunos para essa plataforma em que eles podem ser o protagonista, né, Juscelia, Sandra. A questão da plataforma é apenas pelo Instagram? Vocês estão pensa-se no futuro em mudar de plataforma? Vamos sim, vamos crescer. A gente está aí tentando canal, fazer o nosso né? canal no YouTube da 10ª Gerência, para que a gente possa dar continuidade aí às nossas lives. E nós temos também outros projetos na mesma semelhança das nossas lives, né? Nós temos projeto de aulões para o Enem, que também são usados aí nas mídias sociais e no Google Meet, e que tem, graças a Deus, tido muito sucesso. Eu queria que vocês falassem um pouco sobre o Ouse Criar, né, que é um também dos projetos que são... Você está justamente lendo o meu pensamento, né, Juscelia falando, e nós temos esse Ouse Criar, que ele desperta o empreendedorismo do jovem, né, e ele foi de início para aulas presenciais. Ele foi projetado, né, no primeiro dia de reuniões com os gerentes, foi lançado esse projeto. Aí ele agora está adaptado às redes sociais. E aí a gente formou times, né, e os times cada um mais criativo. Por sorte nossa gerência desde de fevereiro ficou com a parte de tecnologias educacionais, que parece que foi combinado, não né? é isso? E aí o aluno ele vai trabalhar qual é o problema na escola com essas tecnologias educacionais e fazer uma intervenção. E aí ele tem um professor mentor, que é o que orienta a equipe, né? São equipes. E a gente tem as equipes, elas estão terminaram a formação agora. Incluindo as formações dos times. Nossos times, eles são com 5 alunos e um professor mentor. E a criatividade do nome dos times, né, que eles estão criando, a gente tem até logomarcas que eles fazem. E assim, a gente tem se orgulhado, tanto dos professores como alunos. E agora o novo passo é justamente colocar essa intervenção em prática. Os times foram formados, foram denominados, né? Cada um tem seu nome. Você está lembrada de algum nome? Nós temos Meninas, tem os alunos nas nuvens, né? Dinotec. Então são equipes que desenvolvem projetos voltados à tecnologia e aí vão ser avaliados, vai ser tipo competição? Vai ter a competição, aí eles vão a nível depois regional, estadual, mas mesmo assim, em cada escola eles já vão fazer uma ação de intervenção e a gente está sempre assim, mantendo reuniões, esclarecendo. Também o projeto ele foi mudado, ele foi adaptado à nova realidade, né? Que no início ninguém nem se imaginava. E é como diz, né? A gente está trocando o pneu do carro andando,
mas graças a Deus a gente tem tido uma aceitação muito grande, Jota. A gente tem conseguido unificar, através das nossas lives, foi uma maneira também. A gente se aproximou muito das escolas, porque antes era o quê? Gerência e... Tinha que visitar, né? E o nosso contato era com o gestor e o coordenador, né? A gente não tinha contato com o professor, com o aluno, e através dessas lives a gente tornou uma só equipe, né? Gerência e escolas, e aí a gente está trabalhando junto, as dificuldades, os assessores estão sempre alerta, os chefes das gerências, cada um no seu setor também. A gente não pode esquecer do trabalho de Fabrícia, né? de Leonardo, de Tatiane, Jussiele é uma, Jackson. E Jackson, que nos ajudam bastante e faz todo esse A complemento. Jussiele faz parte da apresentação lá da live, não? Faz, ela A canta, live ela é é cantora, viu, A live é um também. quarteto, né? Nós formamos um quarteto fantástico, que é Sandra, Júlio, professor, Nadia, assessora, e eu, para que a gente possa pensar, articular e trazer os nossos alunos para o holoforte. É verdade, um conteúdo muito grande para uma hora de transmissão tem que ser realmente bem enxugado, né? Ter colocado realmente as coisas com muita objetividade. Por isso que eu falo até em outras plataformas para essa questão da extensão, né? Porque as transmissões são ótimas pelo Instagram, mas às vezes a gente percebe que pode ser bem maior, né? São limitadas. Bem o maior. tempo é bem... E a cada live, a gente forma um grupo daquela live, né, dos alunos, que às vezes entra até os pais, né, também. E a gente nota como eles se sentem com a autoestima. Valorizados. Eles ficam com a autoestima alta, né? E eles dizem, olha, professora, porque nós somos todos professores, né? Olha, professora, isso aqui vai ser para a minha vida. Depois disso aqui, eu tô me sentindo outra pessoa, eu vejo que eu sou capaz. Então, assim, a gente vê que trabalha muito isso do aluno. Em nossas escolas tem trabalhado isso dentro da escola, o protagonismo juvenil. E Muito esse bem. mês, a gente começou com o Júlio apresentando e comigo apresentando as lives, mas esse mês, quem apresenta as lives são os nossos alunos. Coisa boa. Vamos à participação e a gente interage aqui com o nosso ouvinte. Alô, boa tarde. Alô, Com quem estamos falando? aqui é uma mãe de um aluno. Pode só baixar um pouquinho do teu volume do rádio, porque melhora a tua transmissão pra gente. Fique à Uma vontade, mãe de viu? um aluno, já do Colo 2. Eu queria falar com Sandra Mara, porque ele não vem acompanhando o maior problema de saúde. Ele ficou meio assim, não quis fazer. Então eu queria saber dela, o ano que vem, se ele continua a fazer, é o segundo ano que ele faz. No ano que vem, ele se matricula no segundo ano de novo. Se ele vai repetir, né? Muito bem, agradecer sua participação. Mais alguma coisa, meu querido? Não, só por problema de parceiro, nós vamos acompanhando. Obrigado. Ok, agradecer sua participação. Acho que deu para compreender a questão Deu. da repetição do ano, né? Como é que vocês estão avaliando Os pais, essa questão? eles têm realmente se preocupado com a aprendizagem dos alunos, né? Eles consideram assim, claro que a aprendizagem não está sendo a mesma da aprendizagem presencial. Até pelo processo muito dentro, como você falou, né? O carro andando, vocês tendo que fazer as organizações. Mas os pais, eles têm que ter em mente que todos os alunos estão no mesmo nível, né? Então, quando tudo isso passar, e a gente crê, Jota, que não vai ser agora, provavelmente nós não teremos mais aulas presenciais esse ano, porque o secretário, ele disse que tem que ter segurança com uma vacina. Então, os alunos, eles vão voltar para a sala de aula com a vacina, e a gente sabe que é um processo que não é tão rápido. E vai não ser é? um pouco gradativo, né? Então, provavelmente, né, tudo pode acontecer, obviamente, mas provavelmente os alunos não retornem às aulas, mas lembrando que todos estão no mesmo nível, né? Todos estão com a mesma aprendizagem, e aí, quando tudo isso acabar, vai se abrir um protocolo, vai ver o que o aluno avançou e o que deixou de avançar, e vai se trabalhar assim, no ano subsequente, mas assim, de forma alguma, vai ter essa questão de repetição de ano. E lembrando, amanhã nós estaremos no Ministério Público, porque assim, tem muitos pais que esquecem do direito do aluno de estar na escola. E é dever dos pais que seu filho continue na escola, e tem pai esquecendo disso. Então, por mais que seja atividade remota, mas o pai, ele tem o dever
e ele pode responder por isso se ele não manter seu filho na escola, seu filho menor. Então, os filhos menores, eles têm que estar na escola, como a gente está em atividades remotas, então, o pai, ele tem que acompanhar como é que está esse processo, incentivar, buscar as atividades, ou até mesmo em casa, ver como seu filho está acompanhando as atividades escolares. Pois não, Bruno. Sandra, você falou que vai se abrir esse protocolo, não vai haver a repetição. Como funcionaria esse protocolo de avaliação do aluno e em que consistiria, já que não vai haver esse tipo de repetição de ano, né? Que tipo de avaliação seria essa? Pronto. Nós temos um plano estratégico que foi elaborado pela Secretaria de Estado, o modelo, e aí ele lançou para as escolas. Nós também temos uma aproximação muito forte com a secretaria, porque toda quarta-feira a gente está em reunião, os gerentes com os secretários, tanto Cláudio Furtado, que é o secretário de Educação, como principalmente com o secretário pedagógico, que é Gabriel. Então, a partir dessas reuniões, a gente avalia e vê quais as ações, e através desse plano estratégico, cada escola elaborou o seu, porque cada um tem uma realidade, né? E aí eles estão acompanhando e executando essas ações, aí tem os eixos temáticos que as disciplinas acompanham, tem as avaliações para cada perfil de aluno, tem avaliação para os que acompanham a atividade impressa, tem avaliação para os que acompanham as atividades online e tem avaliação para aqueles que deixaram de acompanhar por algum motivo e a escola precisa buscar. Como Juscelie falou há pouco, a questão do portfólio. Então, aquele aluno que não apareceu até hoje, ele ainda tem chance de ser resgatado pela escola. E o Conselho Nacional de Educação, não é o Estado, não é a 10ª gerência, eles, até então, está proibido reprovação esse ano. Então, o professor, ele tem que trabalhar a aprendizagem do aluno, a que ele pode alcançar nesse momento, e aí ele tem que fazer intervenções para que esse aluno realmente continue com o perfil do estudante, aprendendo dentro do contexto dele, e aí vai se trabalhando e atribuindo notas, que essas notas elas não são totalmente quantitativas, elas são qualitativas. Aí lá tem todo um plano para isso. Muito bem, vamos atender mais uma participação. Alô, boa tarde. Boa tarde. Com quem estamos falando? Romualdo Estrela, aqui do Agregador. Romualdo, fique à vontade, seja bem-vindo, meu querido. Eu queria perguntar à entrevistada aí sobre esse aplicativo, né, que tem para os estudantes receber as aulas, né, online. A minha filha aqui, ela estuda na demonstração, né? Só que tem algumas aulas que ela não está conseguindo, mas assim, receber como é que se diz, as aulas, né? Online. Aí eu queria saber como é que faz. Se ela perder uma aula dessa daí, ela pode entrar em contato com a escola ou com quem para ela recuperar essa aula que ela não teve acesso, né? Por causa que o aplicativo é meio complicado, né? Dela receber as aulas, né? Era só isso, muito obrigado. Muito bem, agradecer a participação do Romualdo. Eu acredito que deu para compreender bem. É justamente as aulas que a pessoa não consegue acessar, o aluno, se essa aula ela é colocada novamente à disposição, como é que faz esses contatos para ela não perder esse conteúdo? Olha só, se o professor está usando o Google Classroom na hora que ele está passando, a aula fica gravada. E lá também tem um atendimento, tira dúvidas nesse Google Classroom. O aluno vai lá, ele escreve a qualquer hora, ele escreve a dúvida, o professor visualiza e responde. Quando acontece essa questão da conectividade, é a nossa preocupação, Romualdo, né, o pai? Isso, Romualdo. Romualdo, a nossa preocupação é muito grande com o estudante que não consegue acessar por N motivos, né? Então, assim, o professor, ele tem, e a escola tem o dever de repassar esse roteiro de aula para o aluno, seja através das aulas gravadas que ficam, porque também o Google Meet, o professor é online, né? E às vezes não tem como gravar aquela aula. Mas o professor, ele tem um plantão de tira dúvidas. E o aluno pode sim recuperar. Então, não é fácil para o nosso professor, né? A gente sabe que ele vai e volta no processo, porque justamente ele tem que
ir com os alunos que estão avançando, mas eles têm que retornar para pegar aqueles que não conseguiram por motivo, seja de conectividade, seja pela própria aprendizagem. E assim a gente tá fazendo dessa forma. Então, em hipótese alguma, o aluno que está buscando, pode ser prejudicado. E aí, como você falou que amanhã está lá no Ministério Público, justamente por essa questão dos outros alunos, esses que não estão participando por algum motivo, essa questão vai ser emitida alguma notificação aos pais, vai ser feito algum convite para debater sobre o tema? É isso que a gente vai ouvir do promotor, né, Manuel Pereira, que é o promotor da educação. Qual vai ser o procedimento, que nós temos a rede protetiva do menor, né? E é um direito da criança e do adolescente estudar. O Estado está fazendo sua parte, né? A gente sabe que não poderia ser de outra maneira, infelizmente. A gente não tem como trazer esses alunos para a escola nesse momento, mas a gente está levando a escola até os alunos. E, assim, outro dia eu vi um depoimento de uma mãe dizendo, olha, eu vou tirar minha filha porque ela não está aprendendo nada mesmo. Meu celular é para mim, a mãe dizendo, né? Meu celular é para minhas questões pessoais. Eu não vou dar a minha filha para estudar. Então, ela não vai mais à escola esse ano e ela repete o ano que vem. Então, essa mãe, ela está negando um direito à sua filha. E aí, com certeza, a escola, o promotor vai nos dizer como é que a gente pode repassar esses casos, né? Dos alunos que não estão presentes. E ele vai também dizer como é o procedimento, mas a gente já tem notícias de outras comarcas que o Ministério Público está atuando bem, de forma até severa, né? Tem pai respondendo processo criminal por não levar seu filho, não acompanhar as atividades remotas. Muito bem. Outros projetos também do Estado, Arte em Cena, como é que está funcionando a seleção? Antes era feito presencial também, como os outros projetos, mas o Arte em Cena virtual, como é que tem sido? Quem é o homenageado desse ano? Sivuca, e nós souzenses, né, nós temos um carinho muito grande, inclusive de 26 escolas aptas a se inscreveram 24. Apenas 2 não conseguiram. Muito bom número. Né? Inclusive uma delas porque está sem gestor. E aí, estão todos muito motivados, nós temos, essa semana está acontecendo a avaliação dos membros externos. E como a videoconferência, ela pode buscar artistas de todo lugar, então nós temos um grupo de 12 artistas, né? Das 5 linguagens, que é música, dança, teatro, atividade audiovisual e literatura. E aí eles estão avaliando os projetos das escolas, né? O escrito. Aí vai ter a seleção essa semana, que vai ter uma linguagem a cada escola, ou seja, digamos, a escola Bento Freire, ela tem teatro e dança, ela ganhou teatro e dança, não pode, só pode um. Tem que escolher uma das atividades. A escola só pode ser premiada em uma delas para dar chance às demais, né? E aí essa semana vai ser escolhido para ir para a etapa estadual, que aí vai decidir, né? E Sivuca é o grande homenageado, todos sabem que Sivuca foi casado com uma souzense, né, Glorinha Gadelha, que inclusive tem irmãos, sobrinhos aqui na cidade de Souza, e a gente se sente assim, muito lisonjeada até, porque as escolas elas estão, justamente por esse fator e a questão de ser conterrâneo, né, ele casou com... vínculos muito próximos, né? Vínculo muito próximo, o pessoal está muito envolvido nesse projeto do Arte em Cena. Muito bem. Sandra, deixar você à vontade para as suas considerações e lhe agradecer a atenção de ter vindo a conversar conosco. A pauta era o sextou, né, para a gente falar um pouco sobre esse projeto. Acabamos se estendendo aqui por toda a pauta da gerência e deixar o radar à disposição de vocês sempre que precisarem, fazer a divulgação, fazer qualquer tipo de comunicação, a gente fica à disposição, viu, Sandra? Nós que agradecemos, né? O pedagógico, ele tem trabalhado mais do que nunca, porque é muito desafio, né? Além da Arte em Cena, tem o desafio Celso Furtado, nós temos o Ouse Criar, tem o Soma, que também é um programa para as séries iniciais, então assim... Trabalho redobrado para a Jussiele, né? Justamente. Não tirando, porque também os outros chefes trabalham em muito, né? Porque todo mundo é um único corpo
que se faltar algum funcionamento de um órgão, prejudica todo o andamento. Uma questão básica, essa questão do funcionamento interno lá da gerência, como é que está sendo? Está sendo Pronto. presencial? Como é que Nós estamos trabalhando de 8 ao meio-dia, só que a gente não está atendendo ao público, Certo. né, como deveria ser. A gente está atendendo aos servidores públicos quando precisam entrar com processo, alguma coisa, e lá está acontecendo rodízio. Tem um servidor em cada setor, todo dia, né, fazendo esse rodízio, justamente para evitar contato, não é? Muito bem, temos mais uma participação. Vamos atender. Alô, boa tarde. Boa tarde, Marcelinho. O pessoal do radar, eu queria só fazer mais uma pergunta. Romualdo, fique à vontade, né? Romualdo. Seja bem-vindo. Viu? É sobre aquelas pessoas que não tem, assim... você sabe que tem muito estudante, né, da rede estadual que mora nos sítios, né? E tem muita gente que não tem, assim, acesso à internet. Você sabe que na zona rural é mais difícil, né? E tem muita gente pobre que não tem celular. Então, celular, assim, que pegue esse aplicativo. Aqueles estudantes que não têm acesso à internet e a celular, né? Para receber esse aplicativo, para receber essas aulas. Esses estudantes, eles vão ser reprovados ou vai ter, assim, uma coisa assim, uma seleção, ou se vai ter alguma prova para eles no final do ano. Eu queria só saber disso aí só. Né? Muito bem, Romualdo. Qualquer pergunta que você tenha, nosso público ouvinte, pode ficar à vontade. A Sandra está por aqui conosco ainda. Vamos lá, Sandra, em relação à questão do Romualdo. E a gente até agradece as perguntas de Romualdo, que têm sido muito boas, até para a gente fazer alguns esclarecimentos. Exatamente. Romualdo, inclusive esses alunos que moram na zona rural, a gente tem dito aos diretores que se alguém não tem acesso a chegar na escola para pegar suas atividades impressas, que são aqueles casos que não têm internet, eles têm direito à atividade impressa, um roteiro, o diretor pode sim fazer um ofício dizendo as localidades e o ônibus escolar, ele pode sim deixar essas atividades até a casa do aluno. Agora, até então, não aconteceu esse tipo de pedido, né? Não aconteceu. Mas aquele pai que se sentir prejudicado, que não tiver acesso à escola, ele pode informar o gestor, por sua vez, informa a gerência e a gerência pede à secretaria, porque tem um convênio com a Secretaria de Educação do município, para que use o transporte escolar e deixar essas atividades até o aluno. Uma questão que me chega aqui, que eu não estava... Me apeguei agora, essa questão das feiras, que estão... a questão das cestas das básicas. cestas básicas. Como é que está sendo esse processo? Eu estava pensando muito até então, justamente porque a gente falando em trabalho, Isso. e o pessoal do setor das cestas básicas trabalha bastante, né? De início a gente pensou que essas aulas voltariam em setembro, porque inclusive nós temos o plano estratégico do terceiro bimestre, que ele é o plano de transição, para que retorne às aulas presenciais. Os protocolos estavam para justamente essa migração. Exatamente, mas a gente está percebendo que não, né, Jota? E aí, nós tivemos a primeira remessa de cestas básicas, teriam apenas 2, porque a gente acharia que ia voltar, e é justamente utilizando o recurso da merenda escolar que o governo do estado está repassando essas cestas. E aí a gente teve notícia que até dezembro serão repassadas mensalmente essas cestas. Então, nós já distribuímos 2 remessas e a gente pede aos pais que procurem as escolas, porque temos ainda pais que não foram pegar as cestas. Aí já vai chegar a terceira remessa e o da segunda ainda não pegou todo mundo, né? E a gente tem usado os meios de comunicação, principalmente rádio, eu tenho agradecido muito vocês por isso, porque o nosso sertão, por mais que venha a internet, Face, Instagram, mas ainda não ultrapassou as rádios, né, Jota? A gente tem um público que escuta muito rádio. E aí a gente pede aos pais que procurem sua escola. Quem não recebeu ainda está em tempo, procure a escola e já vai chegar a terceira remessa de cesta básica, que provavelmente nas 2 próximas semanas elas estejam chegando. Eu percebi que as escolas principalmente têm tomado bastante cuidado na questão da circulação, das aglomerações, né? O controle em relação às séries que estão recebendo, né, Sandra? Eu até brinco com eles que são verdadeiros Power Ranger, né? Que chama que é todo cheio de capacete de proteção. E realmente estão, né? Eles tomam o maior cuidado. A escola, ela elabora um calendário por série, determinada série, tal dia, tal turno,
para evitar aglomeração. E graças a Deus, nossos gestores, professores, os profissionais da educação como um todo, que estão na escola, estão trabalhando muito bem. A gente não tem tido nenhuma denúncia de aglomeração, né? A gente não tem tido nenhuma queixa de alguém que tenha contraído a doença na distribuição. Então, graças a Deus, eles têm tomado todos os cuidados necessários para evitar a proliferação do vírus. Ô, Juscelio, qual é a programação dessa semana do Sextou? Então, o Sextou essa semana ele vem com 2 intelectuais e 2 artistas da nossa escola Doutor José Gadelha, lá de Aparecida. Estamos terminando de preparar a nossa pauta para poder a gente organizar os meninos. Fechamos hoje o nosso grupo com a nossa equipe de alunos que vai estar participando essa semana. Amanhã a gente fecha uma reunião e aí eles passam a pauta, né? Alguns vêm para cá, para o nosso estúdio, principalmente os meninos que vêm para cantar, porque a gente montou uma mesinha de som, fez tudo organizado para que o som fique melhor para eles se apresentarem, né? E é isso. Eu sei que tem um professor ali que está doido para ser convidado, mas eu acredito que nas próximas edições vai estar, né? Não deixe de convidar, né? Um ali do Núcleo 2. Gente boa, rapaz. Quem é exatamente? Depois eu lhe digo. Eu lhe digo. Mas assim, parabenizar pela iniciativa, Sandra e Juscelio, e sejam sempre convidados a virem fazer conosco essa parte da divulgação. Como a gente diz aqui, pode mandar por escrito ou vir presencialmente. A gente também está com o nosso site à disposição, mixparaíba.com. A gente lançou essa semana, está à disposição de vocês. A gente vai fazer essa cobertura com o maior prazer e, claro, sempre deixando o espaço aberto para vocês aqui. Eu que agradeço o espaço, J. Mendes, é muito bom a gente poder divulgar as ações, né? Tem pais que não sabem muitas informações e o rádio colabora muito para isso. E a gente é que agradece e dizer assim que nós temos um trabalho semanalmente muito intenso. Começa pela Secretaria do Estado, passa para a gerência, a gente para as escolas para os seus professores. E aí um time único consegue lidar com essa diversidade que está tão grande, né? E desde já a gente pede, você aluno que achou que poderia abandonar a escola, retorne, você não pode, você é menor, seu pai vai responder por isso, né? Os pais também. Nossa, mesmo aquele que está aí há 4, 5 meses sem... A secretaria criou o portfólio, né? Por exemplo, um aluno que... A nossa pandemia começou 18 de março, foi o decreto do governador para tudo, né? E aí retornou com aulas remotas a partir de abril, um mês depois. E aí o que é que acontece? Esse aluno que desapareceu desde então, ele pode retornar à escola, ele ainda tem chance. O professor elaborou das diversas disciplinas um portfólio, que aí o aluno ele acompanha, o professor avalia a aprendizagem, principalmente de conhecimento de mundo desse aluno, e resgata esse aluno de volta para a escola. Então, nós ainda não podemos considerar nenhum aluno desistente. Por isso que a gente convida você aluno, você pai, traga seus filhos, procure a escola, veja a forma como a escola está fazendo para resgatar e o que é que a secretaria tem como objetivo nesse momento. Deixar os alunos com o seu perfil de estudante, levar a aprendizagem a melhor possível nesse momento e o pai não se preocupe com essa questão que não está se aprendendo como devia, o aluno, a gente está fazendo de tudo, né? Nossa preocupação no momento é com os que vão fazer o Enem em janeiro, né? Por isso que a gente tem o Se Liga no Enem do governo do estado, nós temos os nossos aulões da gerência, que a gente está aí com os professores parceiros que vão gratuitamente dar esses aulões. Eles dão um show realmente, né? E todo um processo de acompanhamento, porque a gente tem uma planilha, Jota, do aluno que não está acompanhando o Se Liga no Enem, e além do sábado, que é aberto a todos. O Se Liga no Enem, ele é um canal do YouTube que é aberto a todos, mas os alunos inscritos, eles adentram no Google Classroom e lá, durante a semana, tem plantão de 2 professores por dia, tirando as dúvidas. Então, assim, a gente sabe que a prova do Enem, ela não vem a estilo pandemia, não. Ela vem com as exigências... Vem com o mesmo patamar de sempre. De sempre. Por isso que a nossa preocupação com esse aluno de terceiro ano médio e com os alunos egressos, que também o Se Liga no Enem está aberto para isso, e os alunos egressos que também quiserem assistir aos nossos aulões, entrem em contato conosco, né, que a gente abre para todos. E assim, trabalhar para que a aprendizagem chegue até
essas crianças, esses jovens, esses adultos. A EJA está com todo o pique também, né, que a gente não pode esquecer. A gente tem depoimento de pessoas que têm conseguido superação através da EJA, e nós temos investido muito também para que não se desliguem da escola. E assim, vamos à luta, vamos avançar da melhor maneira possível, entendendo o lado de cada um, entendendo o lado do professor, do aluno. E a gente, graças a Deus, tem uma equipe maravilhosa da 10ª gerência. Nós temos professores que não deixa a desejar para nenhuma gerência, nenhuma capital, nenhuma cidade do país, né? E graças a Deus estamos avançando, e com a ajuda de escola, pais, gerência e secretaria, se Deus quiser, nós vamos passar em paz essa pandemia e da melhor forma possível. Muito bem, Bruno. Só puxar a sardinha para o meu lado, os alunos do EJA, do SEJA, que acabaram fazendo a matrícula e não compareceram à escola, eles ainda também têm essa mesma chance de voltar a exercer as atividades? Principalmente, porque os alunos do SEJA, que nós chamamos semipresencial, que é lá na Escola André Gadelha, inclusive, deixa eu dizer um recado, quem é matriculado em 2019 tem direito à feira, o aluno do semipresencial, lá do André Gadelha, eles não têm procurado. Então, quem é de 2019, 2020, para você ver, na primeira remessa, sobraram 300 feiras, cestas básicas, no semipresencial do André Gadelha, porque os alunos não foram pegar, né? E eles podem sim, lá também tem todo um projeto, um plano estratégico elaborado, organizado, um organograma para esses alunos eles recuperarem seus diplomas, né? Porque principalmente o semipresencial, o aluno muito assíduo, ele termina em pouco tempo o ensino médio e o fundamental. Lembrando que o aluno de 16 anos, ele pode fazer o fundamental anos finais, né? E o aluno de 18 pode fazer o médio. E aí, tá da mesma forma, pode procurar, a EJA também, e esses alunos que a gente chama de educação compensatória, né? Por algum motivo deixou a escola, eles podem voltar e vão ter o diploma. Eles estão sendo avaliados também. Muito bem, agora sim, agradecer a sua presença aqui, fique sempre à vontade para interagir conosco, viu? Eu agradeço mais uma vez, obrigada Rafael, obrigada Jota Mendes, você que também é professor, né, de música. Quando você perguntou quem era o professor, agora você respondeu. Já tem convite. A gente convida, pronto, o convite da live, vamos, né, a gente tem a coordenadora lá disse, olha, você vai ser convidado, pronto, é hoje? Pronto, ótimo, você que tem o dom aí da comunicação será muito bem-vindo e terá muito proveito nas nossas lives, né? Então, gente, deixar um abraço para todos, agradecimento a toda a comunidade escolar da 10ª gerência. Nós temos 28 escolas em 9 municípios e, graças a Deus, a gente tem conseguido chegar até esses alunos através dos professores, que são os que estão lá na ponta. Uma questão rapidinha, tem como conciliar assim, essas cidades à distância, mesmo com essa questão da pandemia? Como é que você está? Está sendo só online? Você está tendo que visitar presencialmente também? Como é que está sendo? Só essa questão final. A gente só não está... A gente vai começar uma agenda de visitas agora, porque era pedido da secretaria que a gente não tivesse esse corpo a corpo, né? Esse contato. Mas agora nós já estamos recebendo pessoas de João Pessoa, né? Eles já estão também avançando. E uma coisa positiva que tem é que eu entro numa reunião em Marisópolis e saio da reunião e já entro na de Nazarezinho, né? Muito rápido, né? É tudo muito rápido. E também, Jota, uma das coisas que a gente conseguiu aqui na gerência foi diminuir o número de aulas vagas. Por quê? Porque tem um professor de matemática lá de São José da Lagoa Tapada, que ele tem um horário vago, e ele dá para dar aula em Marisópolis, através das aulas online. Então, graças a Deus, a gente tem feito isso, e a gente tem dobrado as aulas desse professor. A gente tem ciência, que é só nessas atividades remotas, porque quando presencial não tem como o professor se deslocar. Exatamente. E a gente tem, hoje, são pouquíssimas aulas que estão sem professor, porque a gente também tem como evitar professor que tira licença, né? Seja licença gestante, saúde, diariamente a gente tem casos assim. Mas onde a gente já pôde alcançar, teve semana que 100% estava todo mundo com professor em sala de aula. Graças a Deus também a gente tem conseguido dessa forma.
Grato pela sua participação, pela do Jussiele também. Quer se despedir, Jussiele, nosso Só público? agradecer, né, o espaço de vocês aqui, convidar todo mundo para o nosso sextor, sexta-feira aí a partir das 17 horas. E é o encerramento do E- mês do estudante, né, Exatamente, Juscelino? encerramento do mês do estudante em grande estilo e com brindes para sortear aí com a nossa galera. Muito bem. Conversamos com a Sandra Mara, com a Jussiele. Gratos pela participação. Fique sempre à vontade para interagir conosco, Sandra. A gente é que agradece. Muito bem. Estamos aí. Radar Líder Notícias conversou com a Sandra Mara e também a Jussiele, aqui falando sobre o sextor, outros assuntos, muitos temas e, claro, sempre deixando espaço aberto para toda a parte de comunicação. A educação é algo que muito nos interessa, né? Principalmente em tempos de pandemia. A gente tem passado aí pela essa questão da adaptação, mas muitos frutos bons sairão desse momento, com certeza, e tudo baseado na educação. Então, é isso que a gente imagina e espera. Você está escutando o Radar Líder Notícias pela Líder FM.